Chovia como se a noite quisesse lavar a lembrança inteira do mundo. O telhado cantava em pingos, a varanda cheirava a terra molhada e o vento arrastava a memória. O balanço que Gilson costumava ocupar rangia sozinho, desenhando no escuro a forma do seu corpo ausente. Eu fiquei ali, mão no corrimão, ouvindo o velho som da chuva e pensando que a casa parecia maior quando a gente dividia o silêncio com alguém. Era viúva, sim, e não vim dizer isso como troféu nem como justificativa. Herdara o sítio grande que Gilson e eu tínhamos ajeitado com os anos. Algumas pastagens, um pequeno pomar que ele plantou de canteiro em canteiro, o casarão com paredes grossas que guardava o calor do inverno, um galpão velhinho e a conta bancária de quem trabalhou a vida inteira e guardou o suficiente para não ficar na miséria. Riqueza, para mim, sempre teve cheiro de café forte e de sol no meio do telhado, não brilho ou etiqueta. Essa condição me permitia abrir a porta sem medo de perder o pouco que importava: o afeto. Vi a sombra primeiro. Duas formas encurvadas na estrada de terra, um vulto alto que segurava a mão de uma criança pequena. Eles caminhavam em ponto morto, a chuvarada fazendo deles só manchas escuras contra o breu. Pensei que fosse alguém perdido, até que o homem hesitou e, por um segundo, olhou na minha direção como se esperasse um sinal de misericórdia. Havia no rosto dele a sujeira da estrada e nos olhos um cansaço que eu conhecia bem. O cansaço de quem andou mais tempo do que devia. Puxei o roupão mais para junto do corpo e chamei. Talvez fosse ousadia, talvez fosse costume de vizinha lá de cima. Entrai, vocês vão se molhar até os ossos. Não sei bem por que falei assim. Sei que a porta abriu. Eles vieram com passos miúdos. A menina, uma criatura com tranças embaraçadas e olhos que pareciam ter visto demais, não sorriu. O homem disse pouco, tirou o chapéu encharcado e deixou que eu o conduzisse até a cozinha. Dei toalhas, dei um cobertor. O gato-grude, que sempre aparece para cheirar o perigo, aproximou-se com o rabo ereto, fazendo o círculo de sua autoridade felina ao redor dos pés deles. Foi Grude quem quebrou a tensão. Pousou a cabeça sobre o joelho da menina e ronronou como se dissesse que ali, naquela casa, havia abrigo. Fiz leite. Dei pão. Não nada de luxo, mas pão quente e manteiga que derreteu nas mãos de todo mundo. A menina, Manu, me apresentou o homem chamando-o de Lucas. Ficou perto do fogão, como se o calor fosse um consolo que ela precisava abusar. Lucas dormiu como se não tivesse dormido por dias. Curvado numa cadeira, a barba por fazer, as mãos calejadas, segurando um velho saco plástico com pouco mais que uns papéis dentro. Havia dor naquele corpo, mas também firmeza. Algo nele me fez lembrar do Gilson. Não na cara, não no sorriso, mas naquele jeito de consertar uma palha queimada no infinito. Naquela noite eu pensei em deixar um bilhete na cozinha, que se quisessem ficar, ficassem, se não, que partisse de manhã. Mas amanheceu e eles ainda estavam ali, e eu percebi que a escolha tinha sido mútua. Eles aceitaram os cuidados com uma mistura de gratidão e desconforto. Eu, por minha vez, aceitei o peso de abrigar duas pessoas que não pediram autorização para entrar nos meus cômodos e que, de algum modo, foram preenchendo os vazios da casa. Os dias que vieram depois foram de um modo que minha alma, até então tabuada em ontem, não sabia contar. Lucas levantava cedo e me ajudava na lida. Havia um jeito de ele segurar a enxada, de entender o manejo da terra, que me lembrava como o trabalho fisga o dia e o prende de volta. Manu aprendeu a recolher ovo devagarinho, com cuidado de não quebrar, e a olhar para o mundo como se fosse um segredo que ainda podia ser desvendado. Ela tinha uma seriedade que não parecia de criança. Suas perguntas eram curtas e pontuais, e quando ria, eu sentia que era um riso guardado há muito tempo. A casa foi tomando rotina. O cafezinho das 5, o concerto do portão que fazia barulho quando o vento empurrava, as histórias soltas de infância que eu contava para a menina quando a noite era placidez e os grilos cantavam.
Grude passou a dormir ao pé da cama de Manu, e por vezes subia no colo de Lucas e deixava que ele o acariciasse como quem aceita conselho. Essas coisinhas de cada dia foram costurando a gente em laços tênues, não instantâneos, não curativos milagrosos, mas mãos trabalhando juntas no mesmo remendo. Eu andava cuidadosa, porque ser generosa não anula o cuidado, ainda mais neste país onde todo abrigo tem preço. Perguntei a Lucas do primeiro dia de onde vinha, quais eram suas pressas. Ele trazia respostas curtas, e eu respeitei o silêncio como quem respeita um rio que não quer se abrir. Só fui ter algo que parecia explicação ao fim da terceira semana, quando um burburinho começou na cidade. A cidade é pequena e tem memória longa. Doralice, que vende quitandas na feira, ficou me olhando por dias, sussurrando que coisa de gente grande não passa sem tocar em gente pequena. Expedito, o fiscal da prefeitura, passou pelo portão 2 vezes com um prancheta na mão e um jeito de quem fiscaliza tudo e ao mesmo tempo tenta esquecer do que viu. O que era boato se transformava em perguntas quando alguém na praça enxergava um carro que não devia. Em uma tarde de domingo, ouvi pela janela que uma caminhonete preta andou rondando estrada de chão. As pessoas percebem o que não aparece nas notícias. Percebem quando o perigo circula. Quando Lucas finalmente falou, foi numa noite em que o vento trouxe um silêncio cortante e o cheiro de mato molhado. Estávamos sentados à beira do fogão, os dedos queimando um pouco no calor do vinho que eu raramente bebia, e ele tirou do saco um envelope com fotos dobradas e papéis amassados. Não eram segredos de família ou memórias de festa. Eram recortes que mostravam algo que pesava. Trabalhei numa fazenda grande, disse ele como quem pronuncia uma sentença velha. Lá as coisas não eram como deviam ser. Não dei pressa. Manu, que escutava com uma atenção que não se podia fingir, enroscou os pés na minha saia. Lucas falou de gados que desapareciam, de notas que sumiam, de homens que mandavam e ninguém perguntava. Falou timidamente de documentos falsificados, de homens com caminhonete preta que vinham buscar o que fosse preciso, de noites que a gravidade apertou a garganta. E ele mostrou as fotos. Folhas com números riscados, um registro de compra que não batia, um homem com o rosto parcialmente cortado pela câmera, o campo vazio onde o gado deveria estar. Houve um momento em que eu pensei em fechar tudo, em pedir para que levassem o envelope embora e que seguissem sem olhar para trás. Havia medo, um medo concreto, físico, que se acomodou no meu peito como uma pedra. Mas junto veio outro sentimento, o instinto da casa, daquelas paredes que guardaram meninos e velhos, que ouviram risos e prantos, sugeriu que não seria lícito empurrar 2 pessoas de volta num mundo que pode devorá-las. Eu podia ajudar. Eu tinha recursos. E foi exatamente aí que, pela primeira vez desde a morte de Gilson, senti uma decisão sendo tomada que não era por mim só, mas pelaquilo que aprendemos a ser quando se tem um lugar onde receber. Falei com calma, como quem consulta o próprio coração antes de expedientar a ação. Expliquei que havia advogados, que havia pessoas de confiança, nomes que Gilson conhecia nos tempos em que cuidava das contas do sítio. Dr. Cláudio foi o primeiro que me veio à cabeça. Fora advogado da cidade durante muitos anos e, ainda que já não atuasse nos processos mais cabeludos, conhecia o caminho das portas. Liguei para ele num instante de coragem. Ele disse que ouviria, sem prometer milagres, e marcou de passar pela casa. Doralice cruzou o terreiro no dia em que disse que eu havia abrigado os 2 estranhos. Ela trouxe, como quem não resiste, uma bandeja de biscoitos e uma pergunta encolhida no canto dos olhos. "É perigoso, Neuza?" perguntou, usando a palavra como se pudesse pesar e medir. Eu disse o que sabia, que havia risco, que havia gente poderosa por trás dos boatos, que a lei existe e que, por vezes, funciona com lentidão. Acrescentei que, se as provas pulavam aos olhos, talvez alguém nas instâncias corretas
pudesse fazer com que aqueles que fazem mal fossem lembrados de que não estão fora do alcance de ninguém. Havia uma cena que me acompanhou por dias. Lucas deixando o envelope sobre a mesa da cozinha e indo buscar lenha. Seus ombros carregavam mais do que o fogo que trouxe. Manu veio me ajudar a pôr a lenha no fogo e quando nos olhamos, ela sorriu com os dentes de criança e por um instante, a casa inteira pareceu respirar um alívio precário. O medo, quando dividido, perde um pouco da sua gravidade. Ainda assim, a periferia das coisas rangia como o sítio nos dias de corte. Veio o dia em que se ouviu ao longe um motor que parecia raspar a alma. A caminhonete preta surgiu na estrada como se viesse de outro mundo. Ninguém nessa cidade usa caminhonete preta para transportar currais vazios sem levar alguma intenção junto. Ela passou, devagar, e a poeira que deixou abriu filamentos de alerta. O homem do volante notou o portão. Fechou uma janela, olhou em direção da casa e por uma fração de segundo, a claridade das lanternas desenhou uma sombra longa até a porteira. Eu estava no meio do quintal quando vi. Fiquei parada, como quem testa a durabilidade do medo. A partir dali, a casa mudou de figura. Tomamos medidas que normalmente tomaria um velho soldado. Trancas extras, uma verificação de quem passava na estrada, combinações simples de sinais para saber se havia algo errado. Lucas passou a dormir com a arma do sítio sob o colchão. Não por desejo de violência, mas por necessidade de proteção contra quem vinha buscar contas a cobrar. Manu passou a fechar a janela da sala com cuidado, empurrando o cadeado como quem aprende uma lição nova. Grude, que antes se gabava de sua curiosidade, tornou-se mais distrato. Os bigodes esticados mostravam que ele também sentia o clima novo. Convoquei o que poderia me ajudar. Liguei para o contato do Dr. Cláudio e falei o mínimo necessário. Havia provas, havia risco, havia uma criança. Pedi que viesse. Ele atendeu com a velocidade de quem sabe que as situações cuidadas cedo perdem menos pele. Prometeu vir com urbanidade e com cautela. Eu pensei em Gilson ali, nos tempos em que consultávamos a prudência como a primeira moeda de troca. Pensei que ele, que raramente errou, aprovaria que eu abrisse a porta para quem batia. Quando o Dr. Cláudio chegou, não trouxe consigo a pompa dos advogados da cidade. Veio com um semblante calmo, usando um casaco velho e um olhar que parecia ter aprendido a cuidar de pessoas. Olhou as fotos, mexeu nos papéis com dedos que sabiam o manuseio delicado dos documentos e falou: "Temos algo que se parece com prova. Isso precisa ir para quem cuida desse tipo de coisa, mas precisamos fazer com cautela. Proteção à testemunha não é promessa de segurança imediata, é um caminho que se faz com passos firmes." Eu gostei da honestidade nele. Preferi que me dissesse os riscos a que me oferecer soluções mágicas. Discutimos então o que era possível. Protocolamos com termos simples. Contatamos um conhecido no Ministério Público. Pedimos que as provas fossem avaliadas. Não fiz nenhuma cena heróica. Não era o meu estilo. Eu tinha recursos e os usei como se tratasse de um remédio. Não para curar instantaneamente, mas para ajudar a que o corpo cicatrizasse com o tempo. Isso significava que eu podia pagar pelo transporte das provas, podia cobrir deslocamentos, podia oferecer que Lucas e Manu ficassem em segurança aqui enquanto as coisas andassem. Não ganhava nada com isso, além de paz no meu peito. E a paz, quando vem custeada pela ajuda ao próximo, tem um peso de redenção que não se explica. As semanas seguintes foram cheias de pequenos deslocamentos. Dr. Cláudio vinha e ia. Um funcionário do Ministério Público fez uma visita de cortesia para recolher os documentos e saber se havia interesse em abertura de investigação. Havia sempre, porém, a sensação de que algo se movia além da nossa vista e que, nas sombras, homens de poderes diversos faziam suas próprias contas. Não nos iludimos.
Nós sabíamos que havia pressão, e pressão, em particular, pode envolver desde um cadeado arrebentado num armazém até conversas pesadas em bares de esquina. Foi numa dessas noites, quando a lua não aparecia e a chuva voltava a ensaiar, que tudo pareceu concentrar-se em um só som. A caminhonete preta voltou, desta vez mais próxima, e parou ali na estrada como se houvesse alguém que aguardasse um aviso. O farol acenou uma forma que eu guardei na pele. 2 homens, aparentemente apenas 2, que saíram com passos tranquilos, olhando a casa como quem observa um animal preso. O portão rangeu quando um deles tocou, e Manu, que devia ter 7, 8 anos, ficou ao lado de Lucas e segurou a mão dele com força. Havia no silêncio um ruído que me fez pensar em todas as histórias que se contam sobre coragem. Não aquela que se proclama em praça pública, mas a coragem silenciosa de quem abre a porta, mesmo sabendo que o risco bate do lado de fora. Eu havia tomado aquela escolha. Agora a consequência batia na minha porta, literalmente. O homem que veio até o portão tinha o rosto escondido por um capuz, mas não escondia a intenção. Pedi que saíssem. Não houve discussão alguma. Eles bateram à distância com perguntas que não eram perguntas. E quando o som subiu para o tom de exigência, soube em mim que algo seria preciso. Havia um medo, sim. E havia também a firmeza que vem de quem aprendeu a não deixar a casa virar cemitério de moradores. Na manhã seguinte, acordei com o coração parecido com um tambor. Lucas me acordou com um gesto de tranquilidade que tentou me ensinar a dormir de novo. Não fique sozinha hoje, falou. Não era uma ordem, era um pedido. Tomei um banho, a água morna desenhando na pele uma promessa de permanência, e vesti um vestido simples. A riqueza que eu tinha jamais me fez ostentar. Minha condição permitiu naquele instante que procurássemos proteção sem que precisássemos pedir esmolas ao destino. Liguei para o contato no Ministério Público e contei o que havia ocorrido. Eles registraram o relato, pediram calma e reforçaram que a investigação seguiria. Mas também me advertiram que medidas de proteção formais dependiam de procedimentos que levam tempo. Tempo. A palavra que sempre me pareceu pouca quando o medo pede urgência. O que aconteceu naquela tarde consolidou algo que eu já tinha no corpo, que acolher nem sempre é só um gesto caridoso. Às vezes, é uma convocação para assumir riscos. O silêncio da tarde foi roto por uma batida forte na porteira principal. Não era alguém pedindo informação. Era uma batida que ordena. Manu correu para dentro com o semblante fechado, e Lucas se postou entre a porta e o corredor, como quem lembra de uma velha lição. Proteger quem é menor. Eu olhei para o quintal e vi a sombra de uma caminhonete bloqueando a estrada, a poeira erguida como um aviso. O homem que bateu gritou o nome de Valdemir. Um nome que, mesmo antes de ser pronunciado, já pesava na terra como chumbo. Valdemir Assunção. Ouvi o nome, e ele trouxe consigo cheiro de coisa grande. Um fazendeiro conhecido na região, homem de posses e quem sabe de inimigos. Não me apressei a acusar. Conheço o risco de colocar rótulos sem olhar a bandeja toda, mas o nome, dito naquela voz que não é da cidade, fez-se presente como ameaça. Alguém me perguntou se eu tinha medo. Sim, tive. Não daquele tipo de medo que paralisa, mas daquele que combina vigilância e estratégia. Fui até a janela, abri só o bastante para ver sem ser vista, e vi 2 homens encostados na caminhonete, conversando em tom baixo. Um deles acenou com a cabeça na direção da casa, e naquele movimento, o tempo, que até então corria lento, encaixou-se num espaço de tensão. Respirei fundo e disse a mim mesma que havia mais gente do nosso lado. Havia caminho legal, havia o advogado, havia o Ministério Público, havia também a comunidade. Essa mesma que murmura e acaba, às vezes, sendo a alavanca mais forte quando se fala em justiça. A sombra no portão continuou. E eu, que tinha prometido a mim mesma não ceder ao pavor,
Senti que a história que havia começado num dia de chuva estava se tornando muito maior do que a minha vontade de fazer o bem. Havia correntes por puxar, e não se puxa corda sem se machucar. Sentei-me à mesa da cozinha, e o envelope com as fotos tremeu quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz de Dr. Cláudio foi direta. Eles sabem que há alguém que pode falar. Cuidem da casa, não respondam às provocações e mantenham os documentos sempre por perto. Vou avisar um amigo lá na cidade para que passem a acompanhar. Não prometeu milagres, prometeu presença. Naquele instante, vi a vida inteira que eu escolhi abrir. Pessoas que chegam encharcadas, um filhote de homem que carrega a culpa não sua, uma menina que aprendeu cedo a olhar para o mundo com cuidado, e um nome que ameaça tudo isso. A cadeira de balanço vazia continuava no canto da varanda, rangendo em compasso com minha respiração. Guardei o travesseiro de Gilson em uma caixa no armário, não por esquecimento, mas por respeito. O luto não se joga fora, se rearranja como móveis na casa da memória. Eu estava pronta para receber pessoas, não estava pronta para a inimizade. Quando se aproximou a noite, ouvi o motor de novo. Não era o motor da fazenda, era o motor daquilo que nos lembra que o mundo é maior do que a nossa porta. A luz nos faróis recortou um vulto no portão. A sombra alongou-se até o alpendre, e eu percebi, com uma claridade de advertência, que as decisões que tomamos por compaixão exigem um preço que nem sempre aparece na conta no dia seguinte. Respirei. Olhei para o rosto de Manu, que não dormia, para as mãos de Lucas, que agora seguravam um rádio velho. E com a mesma naturalidade com que dei abrigo naquela primeira noite de chuva, senti que estava prestes a entender o que realmente significa abrir a porta. Aceitar que às vezes abrimos não apenas para receber calor, mas para lutar por quem acolhemos. Se inscreva se essa história tocou seu coração. Fica comigo até o fim. A noite em que a caminhonete preta sumiu na estrada e a poeira assentou, veio como um aviso. O que começara como um ato de compaixão, transformara-se numa responsabilidade que atravessava cercas e alcançava quem tinha poder para esconder a verdade. Na manhã seguinte, o ar parecia mais denso. O terreiro, com suas pegadas novas, lembrava que nada volta exatamente ao lugar antigo depois que alguém entra na casa. Dr. Cláudio fez o que pôde com a agilidade que um rosto acostumado a prazos e frateações permite. Trouxe papel timbrado, um encaminhamento amistoso ao Ministério Público e nomes de pessoas que poderiam assinar como testemunhas presenciais do que eu dizia ter visto. Nada milagroso, apenas pessoas com credibilidade na cidade, porque às vezes a melhor arma contra a mentira é a repetição honesta. O funcionário do Ministério Público que veio recolher os documentos foi um homem jovem, de fala cautelosa, que tratou Manu como quem trata qualquer criança que traz o mundo nos olhos, com paciência. Pediu que não explicássemos nada nas praças, que mantivéssemos apenas o necessário em público. E aconselhou-nos a registrar tudo, a não descartar nenhuma prova, nenhuma foto, nenhum bilhete. A princípio, pareceu um plano modesto, quase administrativo. Mas por trás de cada papel carimbado, havia um esforço para construir um caminho que, se respeitado, poderia trazer menos risco. O que a lei dá de estabilidade, ela dá com lentidão. A velocidade da justiça é outra linguagem. A da paciência organizada, dos passos contados, das escutas e das cuidadas formalidades. Nós aprendemos a viver com essa cadência. A cada visita do rapaz do Ministério Público, a sensação de que alguém olhava para o nosso caso crescia, e isso, por si só, era consolo. Não prometiam que tudo acabaria bem. Prometiam que o processo teria a sua marcha. Enquanto o formal acontecia, a casa se transformava em fortaleza improvisada. Não por desejo de guerra, mas por necessidade de preservação. Colocamos travas novas, lanternas em pontos estratégicos e um esquema de revezamento nas noites.
A princípio, eu e Lucas dividíamos a vigília. Logo, por sugestão de Dr. Cláudio, conseguimos que um policial da cidade passasse algumas noites por aqui, a título de ronda. Não foi desfile heróico, foi presença. Havia algo de profundo nessa presença. Apenas saber que um uniforme rondava acrescia coragem às pequenas decisões domésticas. O povo da cidade reagiu em ondas. Alguns evitavam atravessar o terreiro com o olhar que mede risco por proximidade. Outros passaram a trazer pequena ajuda doméstica, uma rede de quem não quer se meter demais em política, mas que não deixa a generosidade morrer. Doralice passou de curiosa fofoqueira a aliada discreta. Trouxe pães e biscoitos com um sorriso que carregava mais apoio do que biscoito. Tive gente que fechou portas na minha cara e gente que deixou janelas entreabertas para que eu ouvisse vozes amigas à distância. Era como se a cidade inteira estivesse ajustando a sua balança. Uns parecem pesar a favor da ordem, outros ao lado do medo. No meio, nós tentávamos preservar a vida. Uma tarde, lembrou-me do tempo em que Gilson ainda conversava com os parceiros de compra no mercado. Chegara uma caravana de homens da fazenda vizinha, não os mesmos, mas pertencentes ao mesmo circuito, falando alto sobre resgate e acerto. Ouvi a palavra Valdemir de novo, dita com sotaque e uma modulação que parecia exigir submissão. Não considerei fazer confronto. Conosco não se ganham festas. Chamei Lucas, falei baixo com ele para manter distância. Lucas, que aprendera a medir as palavras como quem mede o terreno antes de plantar, sorriu com a boca e guardou ódio no peito. O que ele me mostrou, mais do que força, foi controle. Não respondemos com provocação, respondemos com organização. Com o tempo, as conversas com o Ministério Público começaram a dar pequenos frutos. Não eram vitórias estampadas em manchetes, eram medidas concretas de proteção. Pedido de acompanhamento, diligências para verificar registros, cruzamento de documentos. Alguma coisa aconteceu do jeito que se esperava. Havia um pedido para que certos bens fossem vistoriados. Outra petição pedia bloqueio de movimentações suspeitas. Lembro-me de não ter dançado quando soube disso. Chorei sozinha, numa tarde de sol, porque algo no mundo exterior começava a se alinhar com o que eu sentia dentro do peito, que abrira a porta por amor e não seria punida por isso. Não era certeza. Era alívio cauteloso. Valdemir não era um demônio escrito em aço, mas um senhor que ocupava espaços de poder onde se esperava que a palavra dele pesasse. Ele tinha amigos, contornos. Pessoa de fortuna raramente age sem pensar nas consequências para seus próprios bens. E a lei, que às vezes chega devagar, encontrou uma ponta por onde puxar. Um criador que movimentava boiadas de forma suspeita, notas que não batiam. Os papéis de Lucas, as fotos, funcionaram como um fio que, puxado, mostrou uma trama maior. Nessa costura, o Ministério Público começou a fazer o que fazia com maior constância: pedir esclarecimentos, intimar responsáveis, observar movimentações. Não foi uma batalha tumultuada. Foi uma série de gestos coordenados que iam minando a ousadia daqueles que achavam que a impunidade era eterna. Houve dias de pavor ainda. Uma noite lembro como se fosse pintura. A lua alta cortando as nuvens, o vento empurrando folhas como se fosse uma bandeira e uma sombra que se alongou sobre a cerca. Ouvi passos na estrada. Não eram passos de gente que vinha pedir sal. Eram passos cuidadosos, estudados, de quem se aproxima sem intenção de conversar. Manu fechou a janela e entrou devagar, como quem recolhe um segredo. Eu senti a carne vibrar. Lucas pegou a lanterna e a deixou na mesa, sem falar, só olhando. O rádio antigo que achei numa caixa pegou o chiado de interferência por alguns segundos, como se alguém do outro lado do mundo mexesse o dial da nossa vida. Dessa vez, aquilo não passou de vultos que se foram com as primeiras luzes amarelas do poste.
Mais tarde, soubemos que homens ligados à fazenda foram vistos rondando outras casas também, como se a pressão procurasse brechas para amedrontar não só a nós, mas quem pudesse ajudar. Os chamados bicos de intimidação são assim. Tratam de silenciar a cidade com medo. Não deixamos. Havia gente que, à distância, olhava e mordia o lábio. Havia outros que nos cobriam com um olhar de cumplicidade. Valdemir podia comprar intimidação, mas não podia comprar a persistência de um grupo que já decidira agir de acordo com a lei. Aos poucos, o processo caminhou. Não foi passo de maratona, foi passo de caminhada. Medidas de proteção solicitadas, depoimentos registrados, bloqueio de movimentações suspeitas. Com o tempo, ouvi dizer que alguns bens de empresários ligados a atividades turvas sofreram indisponibilidade. Expressão bonita que significa que não se pode mexer com aquilo até que se apure. Eu ouvi isso pelos corredores do cartório, por conversas rápidas no mercado e na fala discreta de um promotor que preferiu não assinar a autoria do otimismo. E foi preciso celebrar essas pequenas vitórias com o cuidado de quem sabe que justiça não é espetáculo, é manutenção. Durante esse trajeto jurídico, a vida em casa foi se ajeitando. Manu foi alfabetizada na escola da cidade, aos poucos. A professora a recebeu como quem recebe uma espiga danificada, mas promissora. A menina respondeu com uma sede de aprender surpreendente. Ver aquela criança descobrir que as letras fazem palavras foi mais consolador do que qualquer encerramento de inquérito poderia ser. Lucas voltou a sorrir com menos frequência e mais naturalidade. As feições dele relaxaram quando a rotina do amanhecer reapareceu. Ordenhar uma vaca, consertar uma cerca, planejar um plantio. O trabalho cotidiano foi um remédio para a alma. A terra não exige perguntas sobre o passado. Exige presença. Há algo que me tocou profundamente nesse período. A cidade, que tinha se dividido, começou a dar sinais de compaixão organizada. Expedito, o fiscal, que às vezes trouxe à lembrança um vigor desconfiado, passou a nos olhar de forma distinta. Não é que ele tenha largado o hábito de fiscalizar, é que reconheceu que havia uma diferença entre quem infringe a lei por negligência e quem o faz por interesse lesivo. Nos mercados, algum produtor afastou-se de conversas onde se pedia tomar o lado da fazenda. Outros se aproximaram com ofertas de ajuda prática. Uma noite com segurança a mais, um carro para levar Manu à escola em dias chuvosos, uma mão para apressar a reparação do telhado. Essas atitudes pequenas custam menos que a coragem dos grandes gestos, mas sustentam a vida das pessoas. E no meio desse movimento todo, algo novo crescia com cuidado entre mim e Lucas. Não houve súbita paixão cinematográfica. Houve gestos discretos que, com o tempo, significaram ternura. Ele, devolvendo-me o chá quando eu esquecia no fogão. Eu, encontrando na despensa do sítio um pacote de bolacha que eu sabia que ele gostava e deixando-o à vista. A intimidade se construiu em fazer as tarefas juntos, em rir de piadas bobas, em um toque acidental ao passar o pano na mesa. Manu, que observava tudo com olhos que guardam, às vezes nos via trocar um olhar e dava um salto de alegria como se tivesse conquistado o mundo. Não era traição à memória de Gilson. Era continuação de amor em outra frequência. O travesseiro dele, guardado na caixa do armário, era um relicário que eu não abria para provar lealdade ou juízo. Eu o tinha porque memória é um lugar sagrado. A casa, agora, guardava as lembranças e os passos novos. Nem tudo foi quietude depois de algumas medidas. Houve sim uma tarde em que encontramos um bilhete embaixo da porta. Palavras curtas, ameaçadoras. Não havia assinatura. Eu guardei o papel em uma gaveta e não o joguei fora. Não por superstição, mas por prova. Mostrar que haviam tentado nos calar. Entreguei ao advogado. Ele levantou a sobrancelha, murmurou sobre o risco e, por fim, fez o que sabíamos. Registrou, fotografou, encaminhou. A polícia anotou, fez ronda
e prendeu um homem que, por coincidência, andava com documentos que o ligavam a pequenos crimes de ameaça. Não era o chefe, é claro, mas era uma gota que anunciava uma mancha maior. Aqueles que mandam em sombras, mandam em outras pessoas. Às vezes, é por meio dessas pessoas que se chega ao núcleo. Não era o fim da história, mas era parte do enredamento. Nas noites mais calmas, sentávamos na varanda e contávamos histórias sobre as pequenas coisas. Sobre como Gilson costumava comer banana frita pela manhã e torcia a boca quando eu fazia doce demais. Sobre como Lucas aprendera a fazer um café forte no fogão de lenha. Sobre como Manu cantava baixinho quando fazia lição. A vida insistia em seus detalhes. Eu me pegava muitas vezes olhando para a cadeira de balanço que ainda guardava o espaço de Gilson. A cadeira era como uma testemunha. Rangia no compasso do vento e mantinha a presença. Às vezes, eu deixava a cadeira balançar sozinha, como se o passado respirasse junto conosco. Com o passar dos meses, os passos da investigação foram se completando. Não me lembro de um clímax explosivo, como nas novelas. Lembro apenas da escada que se subia degrau por degrau. Um dia, alguém me telefonou e disse com cautela que havia pedido de bloqueio contra alguns bens de pessoas envolvidas. Usei a palavra certa com reverência. Bens bloqueados. Foi um momento de alívio, mas eu prefiro acreditar que o que iluminou a noite mais foi a constatação de que a sociedade, quando acionada com provas, pode reagir. A impunidade, quando tocada por papéis e testemunhos, perde resistência. Ainda assim, os riscos se mantinham em nuance. Valdemir, homem de fazenda, não desapareceu do mapa porque alguns bens foram impedidos de mover. A influência dele continuou a ecoar em reuniões de padrinhos, em lares onde a notícia era interpretada com lentes de conveniência. Em encontros na praça, ouvi que esse e aquele não falavam com a gente mais. Não fui petulante. Aceitei a realidade. Não precisamos de aplausos. Precisamos de pessoas concretas. E as que ficaram, as que apoiaram com comida, com palavras, com pequenos atos, foram mais valiosas do que multidões que só vieram no brilho. Manu cresceu. Os cabelos já não eram mais tranças emaranhadas. Ela passou a ter ares de menina que promete virar mulher com cuidado. A escola a moldou com disciplina e descoberta, o que a deixou menos cerrada pela necessidade e mais aberta ao futuro. Um dia, trouxe-me um desenho. A casa, a árvore e 3 figuras de mãos dadas. Eu chorei com o lápis quebrado e a mão dela tremendo. Esse foi o selo de que algo que fora doloroso podia virar porto. Lucas, por sua vez, achou uma calma que nunca lhe fora dada antes. Aceitou que havia passado por coisas ruins e que, com pessoas ao lado, podia desenhar outro trajeto. Chegou o momento em que a cidade já não murmurava com tanta força como antes. Havia quem ainda lembrasse com raiva, quem ainda resmungasse e, claro, quem teimasse em negar. Isso sempre acontece quando se mexe em ossos enterrados. Há cheiro que se espalha e incomoda. Mas nós tínhamos companhia, do advogado, do promotor, das pessoas honestas que se comprometeram a acompanhar o caso. E, sobretudo, tínhamos uma casa onde alguém bateu a porta numa noite de chuva e recebeu mais do que abrigo. Recebeu a vontade de reconstruir. A intimidade entre mim e Lucas foi ganhando forma mais densa. Houve um inverno em que ele consertou a alvenaria da lareira e me trouxe, perto do fogo, uma xícara de chá sem açúcar, exatamente como eu gostava. Naquele instante, com as chamas aquecendo as costas da cadeira, senti que a vida, mesmo ferida, mantinha sua capacidade de render afeto. Não houve pressa. Não precisei decidir entre o passado e a alegria. Aprendi que a memória de Gilson não aceitaria ser rival de quem me cuidava agora. O travesseiro, guardado com respeito, continuava lá. E ao lado dele, em uma caixa, havia agora cartas que Manu fizera para o pai de criação que não conhecia totalmente. Um recado desenhado, um quebra-cabeça de afetos. A cura não é um botão que se aperta.
É um processo que envolve muitas pequenas costuras. Risos distribuídos ao longo do dia, noites em que as palavras voltam a serem ditas, choques e conflitos que não se tornam tragédias porque se resolvem com conversa. Lucas e eu discutimos como qualquer par que vive intensamente. Sobre a forma de plantar o que era melhor para o quintal, sobre a hora de mandar Manu estudar e sobre o melhor jeito de receber visitas. Essas conversas me trouxeram uma felicidade serena e inesperada, como se as peças tivessem deixado de cair de lado para se fixar em algo que sustenta. Os meses continuaram a atingir as rotinas. Em uma manhã de primavera, vi pela janela o ônibus escolar deixar Manu em pé com uma mochila colorida. Ela acenou para mim com um jogo de dedos que eu nunca vi antes. Logo depois, recebi a notícia calma de Dr. Cláudio. Havia indícios suficientes para prosseguir com a investigação e a sensação geral era de que a disputa não seria eterna. Não soube responder com festa. Só senti paz. A casa cheia de vozes tornara-se meu remédio. Mais adiante, em uma reunião no Ministério Público, ouvi de um promotor que as medidas adotadas tinham dado respaldo para que alguns acusados perdessem a tranquilidade de agir impunemente. Havia bloqueios, diligências e escutas. A palavra processo pairou no ar, de modo que deixou pouca margem para a ousadia daqueles que achavam que eram donos do mundo. Mas, repetirei, não se tratava de uma vitória folgada. Tratava-se de colocar coisas nas mãos da lei e confiar no tempo que a lei precisa para se mover. Com a pressão diminuindo, os emissários de Valdemir recuaram. Não foi um recuo heróico, mas um ajuste. Os homens que antes vinham na calada passaram a não mais aparecer. A tensão não desapareceu completamente. Às vezes, em noites de tempestade, eu ouvia o motor de um carro distante e o coração apertava. Mas a vida já respirava de um jeito diferente. A cidade, com seu costume de julgar e perdoar, devolvia-nos aos poucos o que fora tirado pela angústia. A relação entre mim e Lucas evoluiu para algo que eu não esperava nomear, porque um nome muitas vezes carrega pressa. Chamemos de cuidado recíproco. Ele, vindo ao meu quarto para me avisar de uma tempestade forte. Eu, costurando um velho casaco que ele trouxera molhado. Manu, entrando no meio da noite para pedir água e ficando do lado de dentro, tranquila. Havia gestos que, observados por quem amava, faziam sentido tão profundo que nenhum rótulo os precisava. Por fim, numa tarde morna de outono, senti que havia chegado a hora de reorganizar o quarto do fundo. Abri a caixa onde estava o travesseiro de Gilson. Peguei-o com carinho, como se tocasse um tempo que não acabou. Não o lancei fora. Não o tranquei em armário invisível. Coloquei-o numa prateleira da sala. Não por ostentação, mas por memória. Queria que a casa lembrasse que os que partem continuam presentes à sua maneira. Ao lado dele, pus uma foto da primeira colheita que fizemos juntos. A imagem trouxe lágrimas que escorreram sem vergonha. Ao limpá-las, percebi que as lágrimas serviam também para regar algo. A aceitação. Os dias passaram. O nome de Valdemir, que antes pairara como ameaça, passou a ser apenas mais uma lembrança de um tempo em que coragem precisava ser reafirmada. Ele não sofreu um castigo espetacular. Sofreu o que lhe assusta. Limitação dos seus gestos no mercado. Perda de movimentação que fazia a sua vida confortável. Justiça aqui tem esses contornos práticos, e mesmo que não devolva tudo o que fora perdido por outros, cria parâmetros. Não celebrei entregas, celebrei preservações. Manu na escola, a casa segura, a paz que se reinstala. Certa noite, sentei-me na cadeira de balanço e olhei o céu com as estrelas claras. Lucas estava ao meu lado, sem necessidade de dizer algo. O gato Grude ronronava no colo de Manu, que, agora, já tinha mais confiança e me pediu que não levasse o travesseiro para longe. Eu sorri.
Entendi que o que eu abrira naquela noite de chuva tinha mudado a estrutura da casa, de modo que ela podia abrigar memórias e futuros ao mesmo tempo. Era um luxo simples. Ter a coragem de ser humana sem abrir mão da prudência. No fim, o que tudo isso me ensinou foi que acolher é um ato que exige coragem e que, às vezes, a coragem vem com acessórios: telefone do advogado, presença do Ministério Público, vizinhos de bom coração. A riqueza que me permitiu pagar um transporte, cobrir deslocamentos, ter um teto com porta firme, não foi o que resolveu tudo. Foi, isso sim, ferramenta para que a lei pudesse ser acionada de modo eficaz. Minha condição facilitou a defesa, mas não me fez invulnerável. Aprendi que ter recursos é responsabilidade, não uma carta em branco. Quando penso na primeira noite, na chuva batendo no telhado, no balanço que range sozinho, vejo tudo como um início. A vida é feita de portões que abrimos, por piedade, por acaso, por curiosidade. E desses portões saem acontecimentos que nos testam. Alguns portões, ao serem abertos, deixam entrar um vento que varre o que está velho. Outros deixam entrar tempestades. Minha porta deixou entrar pessoas que me ensinaram a amar de novo, que me mostraram que a casa pode ser lugar de justiça e de remédio. E foi exatamente por isso que não me arrependo. Se por vezes ainda acordo com a garganta seca de silêncio, logo vejo a luz na janela. Manu preparando uma lancheira, Lucas arrumando a roda do carro do sítio, grude esparramado no sol. A cadeira de balanço, que rangia outra vez, pareceu aprender uma nova melodia. Não apaguei o passado, apenas aprendi a guardar suas partes com carinho. O travesseiro ficou lá, numa prateleira, testemunha de um tempo e presença que não compete com o afeto novo. A memória de Gilson continua sendo uma casa dentro da casa. E então, depois de meses em que a lei fez o seu trabalho sem alarde e a cidade foi voltando a um ritmo menos hostil, senti que nossa casa tinha se transformado. Não era mais apenas o sítio onde vivi com meu marido. Era abrigo de quem precisa, escola de quem aprende e ponto de reencontro de corações que se curam. Quando, em uma noite de verão, Manu colocou a cabeça no meu colo e dormiu, eu percebi que acolher é um risco que se paga com afeto. Não foi uma história de heroísmo. Foi uma história de humanidade. Se você leu até aqui, talvez se pergunte o que resta como lição. Falo como alguém que viveu o suficiente para ver que a misericórdia é prática e que a justiça é trabalho lento. Abrir a porta pode ser o começo de uma nova vida para você e para quem entra, mas abrir exige também preparo, prudência e a coragem de buscar a lei quando a ameaça surge. A hospitalidade salva, não porque transforma o mundo de um dia para o outro, mas porque planta raízes para que a vida volte a brotar. Hoje a casa tem vozes. A luz da sala acende várias vezes ao longo do dia. Há um canteiro novo no pomar que Manu cuida. E há dias em que rimos alto o suficiente para afugentar qualquer lembrança ruim. Sento-me na varanda e empurro a cadeira de balanço com o pé. E o som que ela faz já não dói como antes. É como se o balanço também tivesse aprendido a cantar outra música. O travesseiro de Gilson está ao alcance, mas não é um fósforo que acende na escuridão. É memória que respira. O que eu abri naquela noite de chuva mudou a minha vida e a deles. Não diminuiu o luto, nem negou o risco que enfrentamos. Trouxe, sim, a prova de que generosidade, acompanhada de prudência e amparada pela lei, pode redesenhar destinos. Se a história tem um fio que a costura, ele é feito de mãos que se unem para fazer o certo. Se pudesse resumir em uma frase o que aprendi, diria: acolher exige coragem, mas a coragem com organização transforma medo em caminho. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre coragem e acolhimento. Talvez alguém aí fora esteja segurando um envelope e precise de uma porta para bater.